Olá amigos do Quatro Maiores, eu sou o Delazar e trago até vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. Se você é torcedor do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians, do Santos, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você curte futebol, a informação é aqui. E aí hoje temos muitos assuntos aí para trazer para vocês, muitas especulações de mercado, contratações fechadas no São Paulo, números de Endrick em relação a Neymar e Ronaldo, números curiosos para trazer para vocês, o Santos com a definição de técnico ou não, o Corinthians com vários nomes em pauta e uma especulação sobre um patrocinador. O Corinthians parece que vem forte no mercado aí. Augusto Melo parece que quer um Corinthians muito forte em 2024. Vamos trazer todas essas informações para você. E você, se ainda não é inscrito do canal, se inscreva aí no canal, né? Dá aquela força pro canal, deixa aquele like no fim do vídeo aí e compartilhe com os amigos e com a família se você gostar do vídeo, tá bom? Vamos às informações então. O São Paulo, ele fechou o contrato aí com o Bobadilla, jogador do Cerro Porteño. E o São Paulo tinha nas conversas de ontem quase que fechado um negócio, 80% do passe, 3 milhões de euros, cerca de quase 15 milhões de reais. Contudo, houve uma atravessada de outros clubes, e aí os empresários queriam um pouco mais de dinheiro, participação por apresentação, essas coisas assim. E no fim das contas, o São Paulo ficou com 60% do passe do jogador e o Cerro Porteño ficou com 40% do passe por 3 milhões de euros. O jogador vem fazer exames médicos aqui em São Paulo, entre amanhã e depois, e já assinaram um novo contrato com o São Paulo. Outra informação do São Paulo é que o São Paulo não desistiu de Ferreirinha e está indo com tudo para cima do Grêmio para fechar negócio Ferreirinha, que já disse que gostaria de jogar no São Paulo. A moeda de troca deve ser Diego Costa. O Dorival Júnior está relutante com a saída de Diego Costa, mas deseja esse jogador Ferreirinha no ataque. Então as negociações seguem entre São Paulo e Grêmio. Outra questão aí é Lucas. O Lucas Moura, ele tem alguns empecilhos aí com relação a bônus, né? Com relação a situações contratuais pequenas, mas que tudo indica, vai fazer um contrato com o São Paulo de 3 anos. O seu empresário está no exterior e está vindo já para o Brasil para poder fechar essa situação de contrato, para o Lucas sair de férias aí tranquilinho. O Lucas que recusou 2 ofertas do futebol inglês e uma do futebol italiano, tá? O empresário estava lá na Europa tratando de outros assuntos, de outros jogadores, e o Lucas recusou. O Lucas aí certamente muito perto de acertar com o São Paulo. Nesta noite o Bragantino fez um acerto com o São Paulo e vai contratar o lateral direito Natan do São Paulo. As bases do contrato ainda não foram explicitadas, mas indica-se que o Bragantino comprou 80% dos direitos do jogador, ficando 20% ainda com o São Paulo. Os números devem sair entre amanhã e depois, após a assinatura do contrato, mas o negócio está fechado entre Bragantino e São Paulo para a saída aí do lateral Natan, garoto da base do São Paulo. O Santos praticamente desistiu do Thiago Carpini, tá? E tenta agora Carille, enviou a proposta para lá. Contudo, o que está emperrando é a multa rescisória do Carille, tá? Com relação ao Vanvaren Nagasaki, time da 2ª divisão do Japão. A multa rescisória dele é de $1 milhão, ou seja, quase 5 milhões de reais. Isso está emperrando os negócios, isso está emperrando a pauta do Santos para fazer as negociações para o ano que vem de quem sai e quem fica. E nesse quem sai quem fica, o Santos foi sondado pelo Boca Juniors, que quer levar Soteldo emprestado para o Boca no ano que vem, sabendo que o Santos vai baixar a sua folha de pagamento, né? O Boca Juniors agora é mais um dos times interessados no futebol de Soteldo. O Santos hoje acertou aí as partes de 13º, salário dos jogadores do Santos, e vai seguir aí com o planejamento para 2024, mas depende de um treinador para dar seguimento ao seu planejamento. Então as coisas não vão tão bem para os lados do Santos aí
meio complicado. O que é certo é que Luiz Felipe, zagueiro do Santos, estava emprestado ao Atlético Goianiense, está voltando para o Santos e deve entrar no elenco aí, pois ele está dentro de uma margem salarial que atende o Santos aí para esse ano de 2024, onde o Santos estará na Série B do Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem várias especulações e algumas notícias. A especulação é que o Corinthians acertou um contrato para o ano que vem com o Nubank, Banco Digital, o que seria os tais 200 milhões que eu trouxe na matéria anterior, que o Corinthians está contando aí de patrocínio para o ano que vem. Segundo especulações internas, esse Nubank estaria disposto a investir 200 milhões no Corinthians em contratações para ser o principal patrocinador do Corinthians na temporada de 2024. Então, essa possibilidade ainda não foi oficializada, mas nós aguardamos a oficialização para que o Corinthians aí anuncie o fechamento de patrocínio com o Nubank, e aí começamos a entender por que Augusto Melo vem bater no pé em não vender o Moscardo e vem falando em nomes grandes aí para o Corinthians. Dessa forma nós começamos a entender o motivo, né? Uma das propostas que o Corinthians aí queria era Alan Patrick, que sondou com o Internacional, porém Alan Patrick renovou seu contrato até 2027 com o Inter, e com isso a cláusula rescisória, que era de 5 milhões de euros, passa agora a quase 10 milhões de euros. Então Alan Patrick praticamente carta fora do baralho do Corinthians. O Corinthians fez uma oferta de 7 milhões de euros para ter o jogador Lucas Veríssimo em definitivo do Benfica. O Corinthians havia oferecido antes 5 milhões. O Benfica queria 10 e agora o Benfica sinalizou com 7 milhões e parece que o negócio será fechado, sendo que 1 milhão o Corinthians já pagou na vinda do Veríssimo para cá. Então o Corinthians deve desembolsar aí 6 milhões de euros, uma boa grana aí, algo perto aí dos 30 milhões de reais, né? Muita grana, um jogador de 28 anos, mas o Corinthians está precisando de zagueiro e vai investir firme e forte aí no Veríssimo. Outro jogador cogitado pelo Corinthians é o Maurício, de 22 anos, do Internacional. O Maurício aí teve 48 jogos pelo Inter, 11 gols e 11 assistências. O Corinthians vê com bons olhos esse jogador. O Mano Menezes trabalhou com ele, quer muito esse jogador, mas a pedido do Inter, 9 milhões de euros pelo jogador, e eu acho que esse negócio dificilmente sai. Um negócio que o Corinthians está tentando traçar e fechar ali com o Flamengo é a vinda do lateral Mateuzinho e do Thiago Maia, colocando o Fausto Vera na negociação, tá? Com o Flamengo. O Fausto Vera, que foi recusado pelo Atlético Paranaense. O Corinthians agora ofereceu para o Atlético Paranaense 5 milhões de euros, só que o Atlético Paranaense recusou para a vinda do Eric, jogador do Atlético Paranaense. O Eric, que aí fez 218 jogos no Atlético Paranaense, com 17 gols e 10 assistências, jogador ali polivalente, né? Joga no meio campo, joga na lateral direita. Ele sentiu que é o momento de sair do Atlético Paranaense, contudo o Atlético Paranaense faz jogo duro, recusou os 5 milhões, recusou uma troca com o Fausto Vera e pede aí no mínimo 7 milhões pelo jogador, 7 milhões de euros para fechar o negócio. E o Rodrigo Caetano disse não ao Corinthians, disse que vai seguir aí no Atlético Mineiro. Vejamos se surgir uma outra proposta de algum outro time, se ele não vai sair do Atlético Mineiro. Agora as informações aí do Palmeiras e os números curiosos aí do Endrick, tá? Em relação ao brasileiro, uma matéria bem legal. Mas antes vamos falar das especulações aí. O Palmeiras continua pensando em trazer Carlos Vinícius, centroavante do Fulham. Ele tentou no meio da temporada, não conseguiu e segue especulando aí e conversando com o Fulham para ver se traz o jogador. Mas a Leila disse para o pessoal ter um pouco de calma aí, que está em negociação para ver se vai dar certo ou não, prefere não falar nesse momento. As negociações com o Cauli do Bahia
e com o Caio Alexandre também seguem fortes. Contudo aí o Caio Alexandre muito próximo de ser anunciado no Palmeiras, tá? E aí, vamos falar aí um pouquinho do Endrick. Tem uns números bem legais aí para falar do Endrick. E uma curiosidade aí, o Endrick fechou um contrato de 2,5 milhões de reais com a Neosaldina, um remédio, né? E por ano, 2,5 milhões de reais por ano, além de bônus por gols, por títulos e convocação para a seleção. Então o garoto fecha um contrato de 5 anos e certamente fechará outros contratos aí, porque ele está indo para o Real Madrid, inclusive está viajando para Madrid para conhecer as instalações, se aproximar mais ali da rotina do Real Madrid, para saber como é que é, para quando ele chegar lá em junho não ser pego de surpresa, não ser um baque para ele, para dar essa quebrada de gelo aí. Ele aproveita a viagem de férias e visita o seu futuro clube aí, para dar essa quebrada de gelo, saber como é que as coisas funcionam por lá. Muito bem o Endrick nesse aspecto, eu acho que o empresário agiu muito bem, e aí ele já vai chegar lá, não digo ambientado, mas com uma quebra daquela ansiedade, né? Isso é bom para o garoto que aliás tem números impressionantes, foi campeão com o Palmeiras, aí, campeão brasileiro, né? Todos os títulos que disputou aí, foi muito bem neste ano, o Endrick com o Palmeiras. E ele teve um número aí que chamou muita atenção, né? Ele fez 11 gols no Campeonato Brasileiro de 2023, ultrapassou Neymar e Diego Ribas. O Diego Ribas em 2002 fez 10 gols, o Neymar em 2009 fez 10 gols, e o Endrick nessa edição de 2023 fez 11 gols no Brasileiro, superando a marca dos dois, quando ambos ainda tinham menos de 18 anos. Então são jogadores de menos de 18 anos que fizeram mais gols do Campeonato Brasileiro. Ele só não superou Ronaldo Fenômeno, que teve a marca de 12 gols no Brasileiro de 1993, tá? Com 16 anos. E aí também já pedi demais, né? É uma comparação que a gente faz com as idades, não estamos querendo dizer aqui que ele será melhor que o Neymar, ou pior que o Ronaldo Fenômeno, ou melhor que o Ribas, mas são números ilustrativos para você que tem a curiosidade aí, saber como é que funciona esses números e torcendo para que o Endrick se dê bem, né? Para que ele seja uma solução para a seleção brasileira mais no futuro, assim como foi o Ronaldo Fenômeno, por exemplo, né? O Neymar também teve suas participações, mas não obteve sucesso como obteve o Ronaldo Fenômeno com a sua conquista de 2002. Então é isso aí, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado das informações. Se gostaram, é claro, né? Não esqueça, deixa aquele like maneiro, maroto aí, como diz meu filhão, né? Compartilhe com os amigos e com a família e se inscreva no canal e acione o sininho de notificações. Valeu, um abraço!